Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós iniciaremos aqui um quadro que se chama Momento de Sabedoria. É um quadro em que nos basearemos nos escritos de Salomão e meditaremos em suas reflexões a fim de encontrarmos lições práticas para aplicarmos em nossas vidas com a finalidade de vivermos com mais sabedoria, mais sensatez, mais leveza e também de uma maneira que glorifique a Deus. E meditaremos então no primeiro versículo do capítulo 15 de Provérbios, em que Salomão escreve: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Vocês bem sabem que o homem é um ser racional e que, portanto, se comunica de uma maneira inteligível. E essa comunicação se dá pelo uso de palavras, muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, com exceção da Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou algumas outras formas de sinalização não verbal, como é o caso das placas de trânsito. Mas, praticamente, em sua rotina, em seu dia a dia, o homem se comunica por meio de palavras. E Salomão, neste versículo em que lemos, o que eu recitei aqui para você, nos mostra o poder das palavras. Ele diz que a resposta branda, veja você, ela é capaz de acalmar os ânimos. Ela é capaz de desviar a ira. Ela é capaz de acalmar uma pessoa que talvez esteja em um momento de agressividade. Ao passo que a palavra dura, ela pode iniciar uma verdadeira guerra. Diz ele que a palavra dura provoca a ira. Você já deve ter visto aí nos noticiários ou nas redes sociais aquelas brigas feias, horrendas, aquelas discussões super acaloradas que se dão lá no Congresso Nacional. E eu pergunto a você, como é que muitas delas se iniciam? Muitas delas começam com uma resposta atravessada, uma palavra mal colocada. Então, se inicia ali uma discussão que muitas das vezes culmina até em agressão física. Mas o início dela lá, a origem foi uma palavra atravessada. Ou você que é casado, você que é casada, às vezes que agenda lá com seu marido, prepara e marca com seu marido um almoço em família, um churrasco, uma feijoada, e está todo mundo com grande expectativa, esperando por aquele momento, contando os dias para aquele grande momento, e de repente mandam lá no grupo do WhatsApp da família e está cancelado. Aí alguém se interessa por saber o motivo e a pessoa diz, não, é porque meu marido me lançou uma palavra aqui mal colocada, eu me enchi de fúria e cancelei. Ou então, minha esposa falou uma coisa aqui que eu não gostei, eu já estava estressado mesmo com as coisas do trabalho e pronto, já estou sem ânimo, não estou mais no clima deste almoço. Está cancelado, vamos remarcar para um outro dia. Então, a origem desse estresse, desse cancelamento, foi uma palavra mal colocada. Então, veja você a importância que nós precisamos dar ao uso das palavras. Muitas vezes, como é que se dá aquela demissão? Por meio de uma resposta, de uma mensagem imprudente, que o empregado mandou ao patrão, ou que o empregado mandou para outro funcionário, e ali começou uma discussão e culminou na demissão de ambos ou de um deles. Portanto, é necessário nos atentarmos para isso. Nos atentarmos para isso. Mas Salomão está nos ensinando algo mais valioso ainda. Ele diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Sabe que ele está nos ensinando também que o comportamento ou a situação emocional da pessoa também é que vai definir como as palavras serão usadas. Veja que ninguém que está em um estado de ira, de violência, pode lançar uma palavra branda sobre alguém. Pode lançar uma palavra branda sobre as outras pessoas. Da mesma maneira como alguém que está em um estado de paz, em um estado pleno de alegria, não pode lançar palavras ofensivas às outras pessoas. Então veja que Salomão está nos ensinando que é necessário ter controle emocional. Porque quando se tem controle emocional, você controla também as palavras. As palavras, em outras palavras, serão ditadas pelo seu estado. Se você está zangado, suas palavras serão zangadas, serão de ira, serão de fúria.
se você está em paz de espírito, as suas palavras, as suas respostas serão mansas, serão brandas. Veja o que acontece com Ana, quando ela está orando lá no templo, pedindo a Deus por um filho, e Eli a acusa de embriagada, porque Ana orava de uma maneira que apenas os seus lábios se mexiam. Não era possível ouvir sua voz. Então Eli, de uma maneira muito imprudente, acusa a bichinha de estar embriagada. E ela poderia se levantar ali com muita ira, com muito furor, cheia de razão, e partir para cima de Eli e provocar o que o brasileiro chama de um verdadeiro barraco. Mas não, ela responde ali com brandura, com doçura. Ela responde a Eli: não, meu senhor, não julgues a tua serva por embriagada. Na verdade, eu estou muito angustiada de alma e derramei-me diante de Deus. Aí essa resposta de Ana gera uma palavra de bênção sobre a vida dela, porque ele em resposta diz assim: então vá-te em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que lhe pedistes em oração. Veja então que mais um aprendizado temos aqui. A resposta branda, a resposta sábia não apenas desvia o furor, desvia a ira, a violência, mas também nos abre portas, mas também é capaz de nos fazer avançar, mas também gera em nossas vidas bênçãos. Aquela amizade lá que se perdeu pelo caminho, que talvez se rompeu por conta de uma discussão, talvez, ela pode ser restaurada por meio de uma palavra branda. Os embates e reveses do casamento podem ser resolvidos por meio de um diálogo sincero, por meio de um ato manso. Ou ainda aquela porta que não se abre de forma alguma, que você às vezes já tentou de tudo, pode se escancarar para você por meio de uma única mensagem de sabedoria, uma mensagem prudente, uma mensagem branda. Portanto, veja a importância das palavras em nossas vidas. Diz Salomão, vou repetir, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Portanto, irmãos amados, que possamos meditar neste versículo, que possamos meditar no poder das palavras e possamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre como temos respondido, como temos agido, como temos direcionado as palavras às outras pessoas, porque isso terá um grande impacto no que nos acontecerá futuramente. Uma porta pode se abrir ou pode se fechar. Um relacionamento pode encontrar grande paz ou pode se ver em meio às guerras. Tudo por conta do uso das palavras. Portanto, que Deus nos ajude e que por meio do Espírito Santo Ele nos dê domínio próprio, sensatez e sabedoria. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Aliás, eu queria pedir com muita brandura a você que você encaminhe este vídeo a um amigo, a um familiar talvez, a um irmão querido, para que ele tenha mais alcance e possa então servir de edificação para os outros também. Que Deus abençoe você e um grande abraço.